Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar colegas vereadores, secretária Eliane, assessoria jurídica Betânia, nosso vereador suplente Rutinês, presidente da Praspol, Joraski, e hoje nós temos a presença aqui do Éder Sidenir Machado, inspetor da polícia, onde que ele vem passar uma apresentação do trabalho que ele faz e nos representa o nosso município aqui na Câmara. Então, de imediato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1578 de 2021, de 6 de outubro de 2021. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1578 de 2021 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, que se levante. A ata 1578, de 6 de outubro, aprovada por todos os vereadores. Hoje nós não temos nenhuma leitura dos comunicados, dos projetos, então já convido o nosso chefe da polícia, Éder Sidenir Machado, para que faça uso da palavra aqui na tribuna. Boa noite ao presidente José Comim, junto eu cumprimento todas as autoridades nominadas e agradecendo essa oportunidade. Então, como foi apresentado, meu nome é Éder Sidenir Machado, né? Estava comentando agora, a gente que veio de fora aí, né, para se adaptar muitas vezes no meio, na verdade, uma cultura um pouco especial. Mas a minha família, a minha casa, a gente se adaptou bem. Tanto é que fazem 12 anos que a gente mora aqui. A gente veio morar aqui em 1º de março de 2010. E desde então, naquela época ainda, né, eu procurei adequar assim, o trabalho da polícia de uma melhor forma possível. Naquela época a gente tinha um prédio diferente, né, outro local. Eu busquei um prédio novo, mudamos o local e estamos ali, né, na rua Júlio de Castilhos, 147, junto ao mercado do Elton Cara. Para quem, então, a respeito do trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela trabalha com a parte de investigação, com a parte também de repressão, né? Mas aqui, como eu sou o único policial civil, essa parte assim de externo, de serviço mais de repressão, de abordagem, é sempre mais voltado para a própria Brigada Militar, nossa irmã, né? Então, nessa condição toda, todos os boletins de ocorrência, os registros, eles são encaminhados ali para a delegacia. Eu tomo o devido encaminhamento de tudo, né? A gente pensando a respeito eu tenho visto, assim, eu vou nominar algumas situações que eu tenho notado aqui no município, tá? Que a gente tem que se alertar, assim, com relação a casos específicos, que eu tenho visto um montante maior de registros, né? E de preocupação, obviamente, da comunidade. A gente pensando no futuro, né? Asfalto aqui para Antônio Prado, ponte, possivelmente, né, daqui a pouco a gente terá uma ponte para Nova Pádua. E, obviamente, o município ele vai virar um município com uma maior circulação de pessoas. A gente tem uma qualidade ótima, né, com relação à educação, saúde, segurança, mas a balsa e a serra, elas funcionam, obviamente, como uma barreira, né, um local onde impede esse círculo de essa circulação de pessoas estranhas. E a gente aqui, tem um costume de buscar identificar, sejam
jovens, seja todas as pessoas que vêm nova, a gente tem esse cuidado, né? Não é um preconceito, óbvio, eu sou de fora também, mas é uma preocupação para conhecer, obviamente, os antecedentes. Muitas vezes eu busco consultar antecedentes de pessoas de outras cidades, pessoas que vêm trabalhar aqui, buscar outros recursos, eles vêm para cá e a gente acaba consultando e identifica muitas vezes pessoas, não é que eles venham a cometer determinados delitos, mas obviamente uns crimes às vezes assim violentos, né? A gente tem que manter um cuidado, né, com essas pessoas. E isso faz parte da Polícia Civil identificar. Na questão a respeito da ponte, eu vou citar assim uma situação que eu vejo que agora, em especial o período do verão, né, que isso vai aumentar a questão a respeito de movimentação de pessoas, beira de rio, né, tudo isso que eu cito, e eu vejo que a própria ponte vai facilitar. A gente nota assim, né, um acréscimo de furtos, arrombamentos de casas na beira do rio. Isso, com a ponte, a gente vai ter que tomar algumas medidas, câmeras, imagens, um ponto neurálgico, um ponto que eu vejo assim que é difícil, né? Olha, lá a Ponte de Ferro. A Ponte de Ferro, grande circulação de pessoas, finais de semana, né? A gente não tem uma câmera ali. Um dia a gente tem que pensar nisso, né? É um cuidado para todos nós. Porque assim, ó, a questão do crime, a polícia, ela não vai muitas vezes impedir que ele aconteça, mas com a identificação de um veículo, de uma pessoa, tu vai responsabilizar. E essa identificação, essa responsabilidade que recai sobre esse criminoso, vai, obviamente, coibir alguma futura atitude, um retorno dele aqui na cidade. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Eu vou contar um caso rápido aqui, onde uma pessoa esteve lá numa casa, na beira do rio, existiam câmeras, eu pude identificar a pessoa, pude identificar o veículo, com auxílio da Brigada Militar, a gente chegou à identificação do indivíduo que furtou, arrombou e furtou a casa, e ele está hoje preso. Por que ele está preso? Por causa de um processo nosso aqui. Para vocês terem ideia, olha só, vou falar assim o ano passado foi um ano atípico, né? Nós tivemos 54 procedimentos encaminhados ao judiciário. Ano passado, 2020. Esse 2021 nós já temos 43 procedimentos, com inúmeras pessoas indiciadas. Eu tive um procedimento agora, indiciar assim, é representar para ele ser processado, né? Teve um procedimento agora que a gente indiciou em torno de 12 pessoas. Então, imagine, de 43 procedimentos, tem inúmeras, centenas de pessoas indiciadas, processadas, né? Por uma prática de algum delito. Óbvio que essa pessoa vai inibir a atitude dela, a ação dela, né? 2019, para vocês terem ideia, como 2020 foi atípico, 54 procedimentos encaminhados, em 2019 teve 98. O ano anterior teve 100 e poucos procedimentos encaminhados. Então, 2020, em razão da pandemia, foi uma época que diminuiu, né, os índices de criminalidade. Mas essa questão a respeito do verão, eu até lanço uma ideia aqui, que isso há de se pensar. À beira do rio, será que a gente precisaria ter acessos de veículos? Será que ali à beira do rio, eu vejo uma área de cuidados, né? Uma área de preservação. E eu vejo que quando as pessoas se reúnem na beira do rio, e sempre há o consumo de bebida alcoólica, todos os afogados, para vocês terem ideia, 100%, isso é estatístico, 100% das pessoas que morreram afogadas no Rio das Antas consumiram bebida alcoólica. Tem uma relação direta. A pessoa alcoolizada, ela vai se afogar, ela vai morrer. E como é que isso acontece? Quando elas se reúnem, claro que não vamos impedir totalmente, mas alguns pontos, Cachoeirão, um local de extremo risco. E as pessoas, o que acontece? Chegam lá com os carros na beira do rio. Descarregam o porta-mala, fazem o churrasco, consomem a bebida alcoólica, e aí vem todo esse problema, né?
que eu vou dizer para vocês, né? Com certeza, com a ponte, isso vai facilitar esse acesso de pessoas ali nesses locais. Já estou prevendo lá no futuro, mas eu acho que o fato de nós, vamos dizer, impedir aquela estrada, porque as pessoas vão chegar no rio. É óbvio, elas vão, de uma forma ou de outra, vão chegar ali. Mas quem sabe, se a gente preservasse aquela área, não deixasse que os veículos chegassem na beira do rio, seria um caminho. Seria uma parte que... Por que chegar lá com os veículos? Qual o objetivo de chegar ali? Caminhada, tão saudável, né? E o turismo, enfim. Bom, é uma ideia que eu acredito que poderia ser lançada. Mas assim, ó, nessa situação toda, o que a gente percebe em Nova Roma do Sul? E a gente tem que começar a pensar nisso, né? Cuidados básicos das residências. Cachorro, cerca, no interior, não precisa botar cerca, não tem um cachorro. Um cachorrinho serviria para alarmar ali, eu acho que já seria um caminho. Mas sabe o que é uma coisa básica? Que vocês todos aqui vão confirmar para mim? Todas as casas, eu acho que 80% das casas em Nova Roma do Sul, tu entra com o carro dentro da casa. Não é verdade? Pô, bota uma correntinha lá na frente. Bota uma correntinha, bota dois palanques lá na frente do portão e uma corrente. O carro já não vai chegar. Mas não. Eu costumo conversar com as pessoas quando vou no interior de dentro do carro. Eu vou dentro da casa do cara, da pessoa com o carro. Não é um erro, é um erro. Convenhamos. A pessoa chega com o carro dentro da casa. Que cuidado que tu tá tendo com a tua casa, com a tua família. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nessas ideias. Aí depois vem a questão que nem eu falei, das câmeras. Câmeras é algo que primordial e hoje está muito fácil a aquisição, a situação a respeito de tu instalar. Tem muitas empresas trabalhando nessa parte. E assim, ó, outra situação que a gente alerta, fala, mas isso é educação, né? Até eu tenho que prestigiar essa iniciativa da administração municipal de municipalizar o ensino fundamental aqui. É um caminho excelente, uma ideia futurista, é um investimento que nós vamos ter, óbvio, certo retorno. Investir na educação é retorno garantido. E o município está fazendo isso. A administração do senhor prefeito Douglas está sendo, nessa parte aí, cumprindo com o projeto de governo. Está investindo na educação. Glória a Deus, maravilha. Eu sou tanto que insisti e eu não tenho que reclamar dele, porque eu vejo ele, o Cristiano Panosso, o Roberto Panassolo, estão investindo nessa parte. Excelente. E eu vejo que aí vem, olha, pensem comigo, educação. E sabe o que nos falta aqui? Conhecimento, educação. Por quê? Crimes de estelionato. Crimes de estelionato. Coisas banais. Para vocês, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu vou citar um caso, tem vários casos, mas vários casos. O crime do nudes, né? Que é quando o estelionatário, ele conversa com a pessoa, com a vítima por meio do Facebook, enfim, a rede social, encontra o colono, aí o colono troca imagens, sendo que é um criminoso conversando com o colono, e ele achando que estava falando com uma moça, e no fim disso tudo, daquela situação, o criminoso, o estelionatário, ele solicita dinheiro para não... Imagina, ele identifica a vítima, e aí ele usa de todos os meios, sabendo onde mora, sabendo os amigos, sabendo os conhecidos, para pressionar e conseguir alguns valores. Ano passado, a gente prendemos uma quadrilha, cumpri mandado de prisão esse ano, de uma quadrilha aqui de Nova Roma. Aqui em Nova Roma localizaram uma vítima. A gente esteve ali em Bento Gonçalves, cumpri mandado, entramos numa casa, né?
o crime organizado, sabe? O crime organizado é assim, ó. Eles falam essas facções, né? Mas isso aí é o crime organizado. Eles não existe isso. Eles se organizaram de certa forma. Que eles trabalham em cima do celular, né? Das redes sociais. E eles vão buscando as vítimas. E a gente saiu daqui, fomos lá, cumprimos o mandado, pegamos os aparelhos, identificamos os estelionatários. Um deles estava preso. De dentro do presídio, ele trabalhava nessa parte, assim, e buscando vítimas. Usava as contas bancárias da família, laranjas, né? E ele movimentou, em 4 meses, ele movimentou R$ 200 mil. Vocês têm ideia de R$ 200 mil ele movimentou em 4 meses? Isso que eu estou falando na conta de dois familiares, mas a gente localizou 5 laranjas dele. Em 2 que a gente fez quebra de sigilo bancário, solicitamos, né? Então, o judiciário muito nos ajudando, o judiciário de Antônio Prado, né? Cooperando com o serviço policial, decretou a prisão deles. Decretou, e a gente foi lá e cumprir. 2 mulheres e mais um homem. Ixi, muita gente. Então, e para vocês terem ideia, não sei também se você tem conhecimento, agora segunda-feira, aqui em Nova Roma do Sul, um estelionato de 150 mil. Uma vítima perdeu 150 mil aqui em Nova Roma do Sul. Agora segunda-feira. Então, vejam a condição o que aconteceu. A pessoa aqui ofereceu uma caminhonete em venda, o LX, né? O LX é assim, ó. Tu oferece o que for. Tu oferece um aparelho telefônico. A primeira pessoa que vai te procurar é um estelionatário. Isso é quase 100%. A primeira pessoa que te procurar é estelionatário. Depois vai vir alguém, pode ser que venha alguém interessado. Mas a primeira é estelionato. E aí a pessoa procurou, a vítima aqui de Nova Roma ofereceu uma caminhonete em venda, 200 e poucos mil. O que aconteceu? Isso aí é. Se vocês colocarem ali, ó, crimes de estelionato no Google, vocês vão ver o crime típico que acontece aqui e eles localizam as vítimas. Então, a vítima aqui ofereceu a caminhonete, 208 mil, parece que ele queria vender. E o estelionatário procurou ele. Não, eu tô devendo. O estelionatário falou assim: eu tô devendo 230 mil pro meu sócio. Ele vai vir te procurar. E aí o estelionatário pegou aquela caminhonete e ofereceu a mesma caminhonete, ofereceu no mesmo OLX por 150 mil. 160 mil, salvo engano. Enfim, ele encontrou daí alguém que achou aquela, que barbada, uma caminhonete que vale 200 mil por 150 mil, vou comprar. Foi lá, procurou o estelionatário, conversando com o estelionatário disse, não, tá feito o negócio, vem aqui e pega a caminhonete. Onde é que tu mora? Minha caminhonete tá com o meu cunhado, em Nova Roma do Sul. Aí, a outra vítima saiu de Tio Hugo, outra cidade, né, e veio aqui. E o estelionatário, o estelionatário eu identifiquei, né? Em Mato Grosso do Sul. O cara lá em Mato Grosso do Sul. Um telefone 54, DDD, porque, sabe, tu habilita o DDD que tu quer. Um DDD 54, falando com eles aqui. Não, aí ele chegou aqui e o estelionatário já tinha agendado a chegada da outra vítima de Tio Hugo aqui para ver a caminhonete. A vítima aqui, vendo que a outra vítima de Tio Hugo era uma pessoa idônea, veio com a esposa, o rapaz, um colono, entregou a caminhonete para o outro voltar com a caminhonete para ele analisar e averiguar se a caminhonete estava ok. Não falou de valores, por quê? Porque o estelionatário disse, nem fala de valor com o meu sócio. É comigo o negócio. Eu vou te pagar. Eu vou te fazer o depósito. Aí, a vítima daqui, esse que mora, foi lá em Tio Hugo, voltou lá, analisou a caminhonete, foi no despachante, a caminhonete não tinha nenhum problema, falou com a vítima aqui, são 2 vítimas, né? Uma lá em Tio Hugo e outra aqui em Nova Romense. Posso tu quer fazer negócio? Quero. Então posso depositar o dinheiro? Pode.
E ele falando com o estelionatário passou a conta dele para a vítima lá de Tiúgo. Ele disse assim, ó, tô depositando agora. Pá, depositou o dinheiro pro estelionatário. E a vítima aqui, não, tá certo. Vem aqui então para assinar o que eu assino o DUT. Ele veio aqui, chegou aqui, ó, o dinheiro não entrou na conta ainda. Aí o rapaz esse lá de Tiúgo, mas como? Se eu te depositei 150 mil? Não entrou na conta, aqui não tenho dinheiro. E o dinheiro estava lá já em Mato Grosso do Sul. Então perdeu 150 mil. Agora a segunda, aconteceu isso aqui em Nova Roma. O senhor esse teve que voltar lá para Tiúgo, sem o dinheiro e sem a caminhonete. Eu estou contando isso para vocês verem. O que é isso? O que é isso? Educação. Não é educação? Não é tu ter conhecimento? Não é tu ler? Porque, vamos ser sinceros, eu escrevo toda vez isso no jornal. As pessoas vêm lá, caem no golpe e digo, cara, tu não lê jornal? Cara, tu não olha no Google? Tu não tem acesso. Então eu estou falando uma coisa para vocês aqui, que eu espero que alguém tenha percebido, ou escute isso, quem sabe, entendeu? E entenda que isso aí é uma questão assim, ó, de nós conversarmos, entendeu? Debatermos, pensarmos, porque não, eu estou falando de uma situação que aconteceu aqui em Nova Roma do Sul, mas tem inúmeros casos, outros tantos, veículo em cima do carro do guincho para sair, para ir embora da cidade, assim, coisas assim, e se conseguir impedir os negócios, tantos outros. Mas essas situações, que nem eu digo, são casos que a gente percebe assim o característico, né, do estelionato. E isso eu creio que a gente só vai conseguir resolver debatendo, transmitindo conhecimento, né, esclarecendo a respeito dessas situações. Eu me sinto então honrado, seu José Comim, por essa oportunidade. Minha família, né, nós muito felizes estamos aqui, minha esposa trabalhando no posto de saúde e nós contentes, né? Porque em Nova Roma do Sul eu vejo um grande progresso. Tanto, olha o sinal de progresso, que eu vou contar um progresso claro. Que assim, ó, que exalta o nome de Nova Roma do Sul. Às vezes, claro, não nos nossos meios, mas eu digo para vocês que isso exalta o nome da cidade. Há um trabalho que a Câmara dos Vereadores, esse ano, ela adotou. Nós, aqui nessa Câmara de Vereadores, nesse espaço, todas as terças-feiras, às 8 horas, às 20 horas, nós temos as reuniões de AA, de Alcoólicos Anônimos, aqui. Então isso é uma grande assim oportunidade que a gente oferece para aquelas pessoas que muitos que vêm aqui, eles não tinham, na verdade, um auxílio de ninguém. Não tinha uma mão estendida. Não tinha. E eles não tinham uma saída. E eles chegam aqui, olham esse ambiente e percebem, né? Melhor sala, melhor ambiente, melhor lugar da cidade é aqui. Convenhamos? É aqui. E isto aqui é oferecido gratuitamente para um grupo de pessoas com problemas, é verdade, mas que em muitos lugares eles não encontram esse amparo, eles não encontram esse auxílio. Então isso nos orgulha de morarmos aqui, sabe, seu José? Isso é uma iniciativa que partiu da administração, junto com a Câmara dos Vereadores. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Eu fico muito honrado por estar aqui entre todos vocês. Me sinto muito bem. Conheço cada um aqui, um por um, e tenho uma afinidade com essa casa, afinidade com essas pessoas. E tudo isso que a gente tenta fazer pelo município, eu estou há 12 anos aqui, que nem eu disse, procedimentos, olha, eu posso dizer para vocês que eu
me deito sobre todo o processo. Hoje mesmo tinha uma situação que eu até orei a Deus para Deus me dar uma guia, porque era difícil de definir o que fazer. E quando tu manda para o judiciário, muitas vezes a pessoa sai daqui indiciada. Depois, por exemplo, as pessoas querem o porte, querem comprar, adquirir uma arma, não conseguem. Querem exercer uma função pública, não podem. Por quê? Porque eles têm um indiciamento lá na delegacia. Então tu tem que ter muito cuidado com isso. E hoje mesmo, num caso, eu orei a Deus, porque a pessoa tinha cometido, de certa forma, uma violência contra uma outra, que foi a reclamação lá na delegacia, mas por falta de entendimento, de certa forma, por falta de compreensão. Como é que tu vai indiciar? Se eu não conheço as partes, eu vou dizer, eu indiciava. Mas eu conheço. Porque eu estou há 12 anos aqui, eu conheço. Não vou fazer isso. Não vou indiciar. Então, a gente fecha o procedimento sem indiciamento, entendeu? Encaminha para o judiciário. Se o juiz definir que vai processar, é com ele. Mas da minha parte, eu busco amenizar. E quem me conhece aqui sabe disso. Sabe que eu gosto de conversar, sabe que eu busco apaziguar. Eu tento auxiliar, né? E isso tudo eu tenho visto os frutos, né? Que é a paz. Eu gosto de andar na cidade aqui porque a gente percebe a paz, a tranquilidade. Que vocês estejam aqui, eu desejo sinceramente, da parte de Deus, Sr. José, eu falo para o Sr. José, mas para todos vocês, que vocês estejam aqui sempre. Que essa equipe, que esse grupo aqui, vocês se reelejam inúmeras vezes. Desejo sinceramente, porque vocês, eu vejo capacidade em vocês. Tá? Obrigado, Sr. José, e fico à disposição. Obrigado, Éder, pelas tuas colocações aqui na casa. Vem aqui fazer essa apresentação aqui, o espaço aqui público, onde que quem está assistindo aqui, quem nos acompanha em casa também, as tuas falas. Te garanto que essa tua fala, muita gente de quem estava assistindo não saberia disso. Esses estelionatários, quem acabou de contar aqui. E dizer também, a gente ter aberto as portas aqui a essas pessoas, onde vocês vêm aqui, o trabalho de vocês, essas pessoas onde que mais necessitam, com certeza, se não precisassem, elas não viriam aqui. Então, parabenizar vocês também por esse trabalho durante a comunidade de Nova Roma do Sul e dizer que essa casa aqui é do povo. Nós temos que abrir as portas para o povo. Com essas pessoas, sinto necessitadas e esse espaço é deles, independente de quem esteja aqui administrando, o A, o B, o mais grande ou mais menor, o espaço aqui é do povo. Então, agradecer, Éder, pelas tuas colocações aqui e pelo teu trabalho aqui no nosso município, pela tua parceria com a população aqui de Nova Roma do Sul. E então agora eu abro espaço aos colegas vereadores, se quiserem fazer as perguntas e que esteja dentro do seu alcance para responder as perguntas dos colegas vereadores. Então, desde já, então está com a palavra o vereador Jaime, à disposição o Éder ao vereador aí para resposta. Saudando então o presidente e demais vereadores, as pessoas nomeadas anteriormente. Inspetor Éder, dois assuntos, dois pontos de vista. Primeiro, o senhor mesmo falou, mas eu já tenho esse conhecimento pelo dia a dia, da notícia, jornalismo, enfim. E quando que pessoas cometem, às vezes, erros, talvez até acidentes, voluntariamente, etc. Então, as pessoas, elas são a polícia militar e civil faz o trabalho, tá? Elogiado até por várias vezes anteriormente aqui, por parte da brigada, que o senhor mesmo disse que ele é um
irmã, para nós é muito elogiável isso. Então, a brigada e a polícia civil, às vezes, faz a busca dessas pessoas que eram, e como o senhor mesmo caminha para o judiciário. A gente ouve, a gente fica indignado. A pessoa cometeu um atropelamento, não sei o quê, não deu o recurso, não deu o foro, e ele foi chamado e pagou um valor e está liberado. Então, isso ali, não sei, no nosso ouvido, a gente fica um pouco indignado, mas como? A pessoa foi, fez o papel dela, buscou, pegou lá e eles são liberados sem uma pena. Então, a gente imagina, não sei porque eu queria ouvir do senhor, o que tem ali? É a lei, é a Constituição que não tem uma coisa concreta para fazer com que o indivíduo seja penalizado. Um primeiro assunto. Sim. Segundo assunto, é um outro assunto, quando o senhor fala bastante, então eu concordo e tenho certeza que todo mundo aqui concorda com aquilo que diz. Eu quero lembrar um gesto que o senhor mesmo fez aqui nesta casa. Num momento bem anterior, não me recordo a ocasião, uma data, onde o senhor veio e fez um gesto. O senhor trouxe uma camiseta do Proerd, eu acho que de um filho do senhor. Isso. Tá? Eu quero, então, dizer assim, eu fui uma pessoa, Proerd é um projeto, né? Isso. Tá. Eu fui uma pessoa que eu participei desse projeto. Bem lá atrás, eu acho que deve fazer mais de 20 anos. Então, eu conheço o que esse projeto consegue fazer nas crianças. Quando eles são bem menorzinhos, e tenho certeza que aquilo, acredito que a maioria deles grava aquilo. E aquilo resta para o resto da vida. Ficou para mim. Apesar de quando eu participei disso, eu não era tão criança, mas a gente sabe da importância. Eu sei que isso ali é a polícia que trabalha, que isso ali organiza. Não sei se é a militar e a civil e a militar junto, acredito junto. Eu gostaria de saber, assim, então, quem é que buscaria essa iniciativa para nós trazer de novo para cá? Você tem essa possibilidade, se é com os senhores. Obrigado. Obrigado, então, pelas palavras. Assim, ó, inicialmente, a questão a respeito da criminalidade. Eu vou te dizer assim, ó, que o que gera a causa principal hoje no país da criminalidade é o sistema carcerário. É o sistema carcerário. Enquanto nós, assim, ó, existe uma política de lugar de preso é no presídio. Não é bem assim. Vou te dizer, não é bem assim. A gente está a gente está organizando o crime. Porque, vamos falar com sinceridade. Olha só, rapidamente, vou tentar ser breve, tá? Porque é um assunto difícil até de tratar assim de um tempo pequeno. Mas vamos dizer o seguinte, ó. O camarada é usuário de droga, né? Dependente químico, e ele foi pego, sei lá, num flagrante, numa prática de um crime qualquer. Ele vai ser encaminhado para o presídio, e aonde que ele vai ficar? Se vocês um dia analisar, ver como é que funciona um presídio, é assim, ó, o presídio não tem funcionários suficientes para ficar de cela em cela, abrir a cela e colocar o preso lá dentro. Não existe isso. Isso aí não existe no Brasil. O que existe no Brasil é um plantão, que eles falam, é um preso que fica com as chaves da galeria. Então, fica muito mais fácil. 2 funcionários controlam uma galeria de 200 homens. Ele chega ali e diz assim, ó, abre a cela 10, entrega a chave para o plantão, que é o responsável pela galeria, e ele vai lá, abre a cela e bota o preso lá dentro, tira o preso, faz o que quer. Quem é esse plantão? Esse plantão é o que administra aquela galeria. Geralmente é o preso mais perigoso daquela galeria. Então, se tu largar um usuário de droga, porque dentro do presídio tem droga, todo mundo sabe, celular, existe. E aí, o que acontece? Esse usuário de droga, ele vai querer usar droga e o plantão vai ter essa droga. Ele vai dizer, eu te dou a droga, mas tu vai me dever, vai ficar me devendo. E ele vai consumir a droga e ele vai ficar devendo. Só que ele não tem dinheiro para pagar
Como é que ele vai pagar o plantão lá da galeria? Enquanto ele estiver preso, vai vir a visita dele, visitar o plantão, ele vai conseguir um dinheirinho lá da mãe, vai extorquir a mãe. Isso acontece aqui. Vou dizer para vocês, existe isso aqui em Nova Roma do Sul. Agora não, mas há pouco tempo atrás eu sabia de caso do camarada extorquindo a mãe. O que acontece? E ele tem que arrumar um dinheiro para pagar o plantão. Mas daí ele fica devendo. E fica devendo, porque a droga é cara. Como é que ele vai pagar? Quando ele sai na rua. Aí ele sai na rua, aí o plantão lá, o chefe da galeria, o crime se organizando, né? Pegou aquela mão de obra e disse assim, o seguinte para ele, ó, o cara nunca assaltou. Ele não tinha assaltado antes, mas ele era dependente químico, ele fez um furto, sei lá, que nem o senhor falou, um crime de trânsito. De repente ele ficou no presídio aquele dia, ele precisava de uma cama, eles falam jega até no presídio, precisava de uma jega. E aí o preso conseguiu para ele, mas aquilo custa dinheiro e ele tem que pagar. Como é que ele vai pagar? Se ele não tem dinheiro, um serviço. Como é que ele vai pagar com o serviço? Ah, o plantão dá uma arma para ele, vai lá e faz um assalto para mim. Então quando a gente pensa em prender, a gente está, do jeito que está o Brasil, a gente está municiando esse crime organizado. Então, ó, opinião particular, eu não digo que o cara não tem que... Eu responsabilizo, eu gero um processo e coloco na ficha dele. Mas eu não sei se o mais adequado é largar um cara desse dentro do presídio. Crimes de pequena monta, de não tão graves, eu não sei se é adequado largar. Eu acho que, olha, se for ver, é até melhor deixar ele solto. Da situação que tá, porque lá no presídio ele vai sair pior. Ele vai sair pior do presídio. Então, por isso que isso vira uma bola de neve, assim, um círculo. Um círculo, né? E não, a gente não resolve o crime, a criminalidade. Cada vez mais a gente municia essas facções, o crime organizado, com mão de obra. E a questão a respeito disso tudo parte da educação. Da educação, investimento em educação também. Presídios adequados. Olha, eu vou dizer para vocês, eu tive isolado agora na pandemia. E dentro da minha casa, com TV, com geladeira, com a família, eu não aguentava mais ficar ali todos aqueles 15 dias. Se um cara fosse pro presídio e no presídio não tivesse uma TV, que tem, tudo que é cela tem TV, porque imagine só numa cela onde teria que ser 4, os caras botam 10. Aí o que o funcionário do presídio faz? Para que ele consiga lidar com aqueles 10 homens ali dentro de uma cela, ele deixa que entre a TV. Ele permite que o cara tenha uma roupa diferente, um colchão melhor. Porque o funcionário do presídio é um só para lidar com 200. O cara, vocês não estão na pele do cara, o cara vai deixar. Eu digo, na prática ele vai deixar entrar a TV. E aí o que acontece? Aí ele fica de boa, preso ali, fica meses, anos lá preso. Por quê? Porque tem a visitinha íntima, tem a televisão. Mas tira isso dele para te ver. Cumpre o que está na lei. Mas só que a gente não tem celas para cumprir. Entendeu? Não tem presídios. O presídio do apanhador está super lotado. Olha onde é que é. Olha aqui, ó. Isso que eu estou falando, todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe. Vai em qualquer vila, quem é que coordena a vila? É um preso. O cara tá lá no presídio. É o escritório dele, cara. É lá no presídio. Por que as operadoras não bloqueiam os sinais de celular? A culpa, na verdade, disso tudo é nossa. É nossa, Jaime. Vou te dizer sincero, a gente vota mal, né? A gente não vota num projeto de educação, a gente não vota num projeto sério até de, vamos dizer, de segurança, né? Nossa. Só para completar a fala aqui, depois eu abrir espaço para a vereadora Luísa, os presídios nossos, a nível de Brasília, não tem condições de recuperar ninguém, não. É só piora. Recuperação zero. Não, até eu lhe digo o seguinte, Sr. José, não era o fato só de recuperar, assim, eu vejo o seguinte, de punir até, mas nem isso consegue, porque o cara tem, que nem eu disse, tem a TV, tem a visita íntima, tem a comida que vem de fora, entendeu? Deixa o cara sem TV, bota um uniforme no cara, coloca um por cela, mas não existe no Brasil, cara, um por cela, impossível, só a PASC, só tem um presídio no Brasil que tem um por cela, a PASC, mas tudo... Central, o maior presídio, Jaime, da América Latina. Tem 5.000 homens dentro do Central. 5.000 homens. Tu acredita que vai punir alguém? Não pune ninguém, cara. É uma festa. É uma festa. Os caras só fecham a cela, só não deixam eles fugir. Mas lá dentro pode tudo. Pode tudo.
Então, enquanto a gente não investir em sistema carcerário, é a verdade. É verdade. A gente vai pagar aqui fora. O cara vai lá, vai aprender, vai voltar pior. Assim a gente vai enxugando gelo, né? Não adianta tu prender. Por que o judiciário já não prende mais? Porque quem entende percebe que não adianta nada. O cara fica pior. Ó, e eu vou dizer pra vocês, essa situação que eu falei de facção, tem gente aqui em Nova Roma do Sul que tá ido com isso os pés à cabeça. Os pés à cabeça. E isso aí vai um dia chegar aqui. Deixa eu botar a ponte aí pra ver. E Antônio Prado já tem, você sabe? Dando continuidade, então está com a palavra a vereadora Luísa. Boa noite a todos. Boa noite, Boa primeiramente, noite. ao vereador José Comim, demais membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste de forma remota, né, pela transmissão ao vivo do Facebook, ao vereador suplente Rutinês, presidente da Braspol, assessora jurídica Betânia, supervisora Eliane, ao inspetor de Polícia Civil Éder, e em especial hoje, né, ontem era Dia das Crianças, ao Pedro e ao João, que estão aqui assistindo, né, eram os meus alunos. E é bem importante também que eles aprendam desde pequeno a importância da política, né? Bom, o Jaime comentou a respeito do Proerd. Eu também escrevi aqui a respeito do Proerd, né? Lutando contra as drogas e ensinando a dizer não. Em 2015, Éder, eu participei do Comad. Eu era representante da escola ali no Colégio Estadual como Grêmio Estudantil. O Comad hoje ainda existe? Na verdade, olha, eu vou dizer pra vocês assim, eu sou presidente do Comad, mas o Roberto como secretário de saúde, né? Eu disse pra ele que eu não tenho condições. Eu não tenho condições, eu não tenho a condição material de o ideal, para te dizer a verdade, era refazer a questão ali de eleição. Me elegeram, mas eu não queria, porque eu não tenho condições de trabalhar nessa parte. E faz algum tempo que eu solicitei até para o próprio Roberto uma nova eleição, uma reunião. Ano passado, acho que 2019 ainda, eu pedia para ele. Mas daí veio 2020, toda essa questão de pandemia. Ainda tem que ter. Isso aí é uma regra, né? Tem que ter. As reuniões frequentes Não. não teve mais. Não, uma pena. Tá, muito obrigada. É o Conselho Regional contra as Municipal. Drogas de Políticas Públicas De também. políticas públicas municipais. Todo município tem, Marcelo. Todo município tem. Isso foi uma vez uma exigência de alguns administradores do Estado que exigiam isso para fazer alguns repasses. Exigiam as atas e reuniões, né, periódicas. Hoje eu acho que não tem mais, porque faz tempo que a gente não tem uma reunião. Mas podia conversar com o Roberto a respeito disso. Se algum se dispor a isso, né? Seria uma boa, eu acho. Alguém mais queira fazer essa pergunta? Vereador Marcelo. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente e os que estão via redes sociais. Bom, Éder, há 12 anos que tu estás em Nova Roma. Quem fica feliz somos nós. Porque a pessoa que vem de fora, que nem foi o teu caso, vem, se instala e pelo que eu sei e pelo que eu ouço, eu acho que pretende ficar. Porque eu vejo pelos investimentos que o senhor pretende fazer na sua casa aqui, isso muito nos alegra. Até porque essa parceria é importante. Polícia Civil, Brigada Militar, Poder Público, a Câmara que hoje está lhe dando a oportunidade de explicar que ainda nós temos gente, apesar de toda a informação que as redes sociais, que o celular, a internet proporciona, ainda cai no golpe do nudes, cai no golpe do falso sequestro, do bilhete premiado, que esses são antigos e ainda caem. Agora, o mais recentemente, a gente tem recebido praticamente todo mundo SMS, está com problema no CPF, problema na tua conta corrente, no Pix, né? Então, assim, ó, as pessoas têm que ficar muito atentas, porque o estelionatário é o trabalho dele. Como nós temos o trabalho da pareira, o meu trabalho profissional, cada um que nós tem aqui, o estelionatário é aprontar, é fazer alguma coisa para tirar dinheiro quem trabalha legalmente, quem trabalha de forma correta.
né? Então a gente tem que estar muito preparado. Acredito que a tua vinda aqui para essa Câmara de Vereadores proporciona essa informação. As pessoas que estão assistindo, nós aqui, a gente tem que estar sempre preparado. Nós temos boa fé. O nosso povo, Éder, já deve ter conhecido e sabe, né? O nosso povo é de boa fé. Por que o povo não bota a corrente na frente de casa? Porque é um pessoal que se preocupa em trabalhar. É um pessoal que se preocupa em fazer o melhor para a sua família. A parte do bem. Só que enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos fazendo a coisa correta, tem aquela pessoa que está de olho na tua propriedade, está de olho no que tu está fazendo, né? Lamentavelmente. Agora, também tem o outro lado que a gente tem que ver. A atuação, e aqui já esteve o pessoal da Brigada Militar, a gente enalteceu isso. A atuação da Brigada Militar em conjunto com a Polícia Civil, que eu acho que é de suma importância essa parceria, tira a sensação de impunidade. Que aí, aquela pessoa que tem o pensamento de aprontar alguma coisa, já vai dizer, opa, lá em Nova Roma não dá para aprontar muito. Porque a Brigada Militar está de olho. Porque a Polícia Civil vai investigar e vai me achar. Eu acho que isso é importante, né? Esse trabalho, essa conclusão, e eu vejo acima de tudo a tua preocupação com a educação da tua família e das nossas famílias. Eu acho que isso é muito importante e nós também compartilhamos essa preocupação. Eu me lembro que uma certa feita eu era vereador e veio um outro inspetor de polícia. Eu fiz essa pergunta: o senhor está preocupado com as drogas aqui de Nova Roma? E aí a resposta que ele me deu me deixou assim, pasmo. Ele disse sim, mas aqui em Nova Roma. Ele me disse assim, aqui em Nova Roma não tem. Eu não tenho denúncia. Eu falei para ele, não é porque tu não tem denúncia que não. Tomara que não tenha realmente, eu disse para ele, né? Mas a gente sabe, essa facilidade que vai ter, nós pleiteamos aqui sempre o asfalto Nova Roma Antônio Prado. Está ali, Antônio Prado está ali, tem. E quanto mais fácil o acesso, mais rápido para chegar. E a gente sabe da curiosidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então eles têm que estar preparados. Eu acho que também eu trabalho nos alcoólicos anônimos, até era uma questão que ia colocar aqui, ia te perguntar quantas pessoas tem, tal, né? Acho que é suma importância, né? Acho que a tua vinda aqui, o teu trabalho, enaltece para Nova Roma. Eu acho que assim, a gente sente a parceria, que a gente tem a tranquilidade de conversar contigo. Agradar todo mundo, ninguém consegue, né? Quem tentou, crucificaram ele. Mas eu queria te parabenizar pelo trabalho, pela preocupação do todo do município e por também ficar aqui conosco aqui. Certo? A minha única pergunta era assim, quantas pessoas tem atuando nos alcoólicos anônimos? E assim, a gente sabe que a parte mais difícil do alcoólico é admitir. É dizer que realmente precisa de ajuda. É o primeiro passo. Então a minha pergunta é assim, como é que está esse trabalho dos alcoólicos anônimos? Assim, Obrigado, Ed. Sim. Bom, que nem eu disse anteriormente, né, Marcelo? A gente tem uma amizade com todos vocês, né? E nessa amizade, eu me sinto muito tranquilo de cobrar vocês, né? Eu cobro a respeito da educação, eu cobro, né? E eu vou cobrar vocês uma situação aqui. Que, na verdade, eu não posso te dizer a frequência, a questão de AA, porque é uma reunião que nem restrita e meio sigilo, né? Mas para saber a quantidade, tu vai ter que vir aqui. Tu vai ter que vir. Mas é aberto? Pode participar? Sim, é aberto. A reunião aqui é aberta, Luiz. Não é. Existe reunião fechada de AA, tá? Existe. Não, eu convido. Eu ia fazer esse convite, né? A vocês, todos, e famílias. Famílias. Nem eu estava comentando anteriormente, geralmente, o alcoólatra, ele não quer parar de beber. O alcoólatra tá bem, o alcoólatra tá bebendo, não quer parar. Mas a família quer que ele pare. A família que sofre. Entendeu? Então eu convido, assim, que venham participar da reunião. E junto, na sequência, né, o alcoólatra, ele virá. É um trabalho que leva muito tempo. A questão da drogadição existe, óbvio, aqui. Óbvio. O usuário de droga, eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve um caso aqui que o usuário de droga, aqui de Nova Roma, sabia que eu sabia dele,
sabia que ele ia lá comprar droga, ele foi comprar droga, eu fui lá, prendi ele, e ele sabia, mas por que ele foi comprar? Porque ele é usuário e ele é doente, cara. Tu tá entendendo, Marcelo? Ele não consegue ficar sem. E como é que tu vai demonstrar isso, ensinar? O cara sabia que ia ser preso e esse mesmo foi lá adquirir a droga, cara. Tu vê a condição? Olha, eu digo, o cara... Tem um caso que o cara foi o seguinte, ó. Ele roubou um celular, ele tinha usado droga, tá? Daí ele encontrou um celular, achou. O celular valia na época R$1.000. Aí o cara ofereceu pra ele R$500. Ele não quis. Aí ele pegou, depois chegou na hora que ele tava com vontade de usar droga, ele entregou o celular por R$50. Entendeu? Então, pra te ver como é que chega a situação da droga. O cara deixou de vender por R$500, porque naquele momento ele tinha usado droga, ele não estava necessitado. Mas se ele precisa da droga, ele entrega qualquer coisa, documento, tudo. Tudo que ele tiver, ele dá pra fazer uso da droga. Só para completar essa fala do uso de droga, é que eu trabalho fora de Nova Roma uns dias por semana, na cidade maior, e isso se percebe no dia a dia. Às vezes tu está atendendo um cliente e chega o cara de rua, chega lá e pede para o cliente 5 pilas para comprar o remédio. Hoje eles usam a palavra para comprar o remédio. Sim. Não é mais droga, é remédio. É a situação que chegaram, né? Está com a palavra o vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, especial o inspetor Éder, Rutinês, o Joraski, munícipes que nos assistem aqui e que nos acompanham em casa. Minha pergunta também era sobre drogas. Mas aí como o senhor já falou, vou fazer uma outra pergunta aí, que eu tinha meio preparado aí. O que te motiva a continuar sendo policial? Como você lida psicologicamente com as situações que ocorrem no dia a dia? E quais são as maiores dificuldades em sua profissão? Se você puder me responder, Sim, tranquilo. tranquilamente. Assim, ó, na verdade, foi Deus, né? Foi Deus que me mandou pra cá, Márcio. Né? Em 2010, eu não queria vir pra Nova Roma. Eu tava em Carlos Barbosa, morava numa cidade ótima. Mas Deus, a gente foi na igreja, Deus mandou pela palavra e confirmou a nossa vinda pra cá. Daí vim eu, a minha esposa, né? Naquela época, a gente sem conhecer ninguém. E aqui, Deus nos mandou e nos recomendou, eu creio, porque aqui Deus preparou todas as coisas. Nem eu falo assim que eu tenho amizade com todos vocês, é com toda a cidade, né? As pessoas de bem, eu me dou muito bem. Tem gente que não gosta de mim, né? Tem gente que nem me cumprimenta. Não, tem gente que não me cumprimenta. Passa do meu lado e nem me olha. Eu também não faço questão que me cumprimente, para dizer a verdade. Mas tem pessoas aqui que a gente gosta demais, demais. E isso foi porque Deus nos mandou para cá. E eu me sinto muito bem, muito feliz, né? E cada dia que passa, Deus se confirma que eu fiz a boa opção. Sabe, Márcio, que eu poderia ter saído daqui. Poderia mesmo. Mas eu digo, a minha esposa, agora concursada, né? Ela aqui em Nova Roma, a gente aqui. Não tem motivo para a gente ganhar mais, entendeu? Se a gente tem qualidade no atendimento entre as pessoas, na relação, a questão do colégio, fazem tudo o que eu quero aqui, seu José. É o que eu peço aqui, eu consigo. Então, glória a Deus, estamos felizes, entendeu? Então, o que me motiva a viver aqui o resto da vida é o ambiente, sabe? O ambiente, o que Deus preparou, o que Deus fez por nós aqui. Qualquer um aqui me conhece, esteve lá na delegacia a gente conversando, e sabe. E a minha intenção, eu sou muito feliz, sabe, Márcio? A minha intenção é viver aqui, se possível, né, muito tempo. E eu digo isso de mim, dos meus filhos, da minha esposa, né, que eu amo, minha família que eu amo, eu gosto muito daqui mesmo, amo essa cidade. Me sinto, eu gosto de escrever poesia, né, e cada vez que eu vou falar de Nova Roma do Sul, eu me inspiro, Márcio. Eu fico, às vezes, entre os três ali, sabe? Eu só não tirei primeiro porque eu não falo italiano. Mas tem que aprender, mas é o sentimento, sabe, que fala por mim. E tu já fez a tua poesia esse ano? Isso. Cabeça. Então quero registrar aqui a presença também da esposa do
Éder, hoje, hoje é enfermeira aqui no posto de saúde, onde que nos atende a população de Nova Roma. Trabalhou também no Conselho Tutelar, para analisar a Michele, pelo trabalho prestado aqui na nossa comunidade também, né? Então, alguém mais queira fazer pergunta? Estou encerrando. Estava passa a vereadora Hilde. Bem rapidinho, boa noite, presidente José, boa noite a mencionados no né? Realmente aquilo que o senhor fez hoje de noite nessa casa é muito esclarecedor e muito importante. Eu moro mais no interior, então nem sempre aquilo que acontece aqui dentro de Nova Roma as pessoas conseguem essa, né? A hospitalidade que nem o senhor chegar nas casas e colocar carro é que eu digo, é um problema, é um ilusão, né? Porque as pessoas chegam nas casas, né? Eles não têm ainda aquela noção. Pelo que a maioria daqui conhece, né? Chega numa casa, mesmo eles até ter conhecido. Verdade. Então, é uma coisa boa para começar. Mais idosos, no caso, não, eles querem, vou dizer, eles querem acolher. Assim, casos, né? Ligado, né? Gente que nem ligado no, né? Então, esse alerta, as pessoas conseguem estar mais, né, nas pessoas que chegam nas Então está com a palavra a vereadora Luísa. A gente fica preocupado com quem vem e entra nas nossas casas, nas nossas residências, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado também porque nós somos quem convida para entrar também. Por exemplo, quando tem a safra da uva, muitos de fora que vêm trabalhar aqui. Quando o soldado Carvalho veio aqui fazer o uso da palavra na tribuna, também ele comentou sobre isso. Para a gente pesquisar, para ver quem que vem, para não dar abertura para entrar nas nossas casas que a gente não conhece. Porque a gente já tem essa hospitalidade enquanto nova-romense. Mas a gente tem que tomar esse cuidado também em épocas maiores. Só para dar continuidade um pouquinho ao assunto da Luísa, isso eu posso dizer porque o Éder, a gente sabe que na safra, a gente aqui chama safra quando vem a uva, né? E automaticamente aumenta o número da população aqui de Nova Roma. Porque hoje a produção de uva é tudo braçal e a gente precisa de mão de obra e a mão de obra não existe aqui. E a maioria busca fora. E dizer que quem busca o pessoal de fora, aquela família que é do bem, dificilmente ela vai sair para trabalhar 15 dias, 20 dias, 10 dias. Volta para cá. Automaticamente o cara que sai ele já tem algum registro de alguma coisa. Porque o bom ele não sai para trabalhar 15 dias, 20 dias, ele tem um serviço dele. Então isso a gente, falar por mim, a gente pega, todo ano a gente tem pessoal de fora para a colheita, como as outras também propriedades fazem isso, e a gente sabe o que a gente enfrenta. A gente pega essas pessoas. É uma dificuldade. Mas às vezes a gente tem que se sujeitar. Com certeza a gente queria só buscar coisa boa. Quem que não quer? É que nem nós aqui na casa, o elogio que o Éter trouxe aqui para os vereadores, dizer que ele gostaria que ele ficasse aqui por muitas e muitas vezes aqui na Câmara. A mesma situação, a gente se encontra às vezes de querer o cara bom. É dificultoso tá, o cara bom. Às vezes a gente tem que se sujeitar a gente que eles transitam dentro da casa que não é o correto, mas tem que optar por isso. Como o Éder falou, né? Foi Deus que trouxe aqui. Mas a gente também tem uma proteção dele.
por ter essa gente em casa. Com certeza. Então, Éder, agradecer mais uma vez pela tua apresentação aqui na Câmara, dizer que com certeza isso vem a somar a Nova Aroma do Sul. Agradecer pelos elogios que trouxe aqui na casa, dizer que essa casa aqui está aberta ao povo e pelo trabalho que vocês estão fazendo pelos alcoólicos anônimos, dizer que parabenizar pelo trabalho, uma boa iniciativa, e com certeza essa casa será parceira no teu trabalho, e a comunidade também. O que a gente quer é fazer o melhor para a sociedade. Vereadora Di. Cumprimento o presidente José, colegas vereadores, hoje em especial o Éder, aí, a esposa dele que está aí, assessoria jurídica, secretária, pessoal que nos assiste. Nesse assunto que comentou, esse pessoal que vem de fora, mas acho que o mais preocupante mesmo é nessa época aí. Quanta gente tem de fora, mais ou menos, que vem essa safra, umas 200, 300 pessoas? Tem como ter um dado certo, né, Adi? Mas é muita gente. E eu vejo também a preocupação disso, que esse pessoal, eles vêm de fora e já tem conhecimento no nosso município. Eles mapeiam tudo isso aí. Depois, uma outra... Um dos caminhos seria a consulta de dados, né? Os dados Claro, dessas pessoas. da pessoa. Eu fico à disposição, tá? Eu fico à disposição. O que vocês quiserem, fico à disposição sempre. O que vocês tiverem, placa, dados que for, fico à disposição pra gente conversar, consultar. Claro. Quando é contratada, essas pessoas têm uma consulta. Não de custa, né? Como é que é o Não custa. comportamento dessa pessoa? Tem gente que faz isso comigo. Tem gente. Hoje eu fiz consulta de 3 pessoas longe. Hoje. E assim, eu me ponho sempre à disposição. E outro assunto, Éder, já que você comentou antes na questão dos estelionatários aí. Segunda-feira aconteceu na minha casa, isso aí também. Aí ligaram para minha esposa pedindo dinheiro. E mais cada 10 minutos ligavam, né? E aí ela ligou para a brigada. Mas ela já via que não era... Pediram 7.000 reais. E aí depois ligaram de volta e bloquearam. Cortou a ligação. Isso acontece diariamente. E parabenizar você, Éder, pelo trabalho que está fazendo aí e a visita dessa casa. Obrigado, Adi. Obrigado, Adi. Agora, palavra ao vereador Tiago. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da casa, senhor José, os cumprimentos dos demais vereadores, quem nos assiste aqui, quem nos assiste em casa. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelas palavras, Éder, e abordar um pouco do assunto da Luísa e o assunto do José também. Se faz necessário hoje mão de obra na cidade, pela proporção que tem a cultura e a agricultura no município, a demanda é partir para a parte de mão de obra de empreiteiro. Nessa situação que foi relatado, existe o perigo, o certo é consultar. Eu mesmo tenho enteados na minha propriedade e já tive enteados que vêm de vacaria, vem de manhã, chega aqui com ônibus e volta de noite. Os que eu tenho lá, todo mundo sabe, já teve algumas ocorrências aí que acabaram sendo presos por estarem foragidos, não. Um mandato de prisão e por eventualidade não ter uma residência fixa, eles não estavam recebendo a intimação, então acabaram sendo presos. Mas enfim, hoje o cara que quer trabalhar, ele chega na tua propriedade, eu preciso de serviço, eu quero trabalhar, eu opto por qualquer coisa. Que na agricultura hoje é um serviço que poucos encaram. Tu pegar, arrancar cebola, Sim. arrancar alho, é um serviço que exige um certo esforço. Os próprios pessoal que quer trabalhar, ele chega e fala, eu tenho certa passagem, estou tentando mudar, se puder me dar essa oportunidade aí, se eu aprontar alguma coisa, tem todo o direito de tu ligar para a polícia.
tu orientar eles a me prender. E eu acho que essa é uma situação que o cara, quando chega e expõe a vida do cara, assim, ó, eu já fiz isso, cometi essa coisa, mas eu tenho uma família, eu preciso alimentar eles, eu preciso tentar uma nova chance. Eu acho que seria interessante relevar essas situações. Já tive casos antigamente, quando eu contratava o pessoal de vacaria que vinha de manhã e ia embora de noite. O motorista do ônibus tinha que dormir no presídio. Então é mais perigoso do que esses caras que estão respondendo livre, eu acho. E sem contar desses pessoal que vem de fora, que não estou dizendo que não é para pegar. Mas claro, os caras que vêm de fora, que vêm só pro dia, são mais perigosos do que os que estão aqui. Porque eles vêm aqui, eles cuidam. Já teve situações no município que eu sei. Eles vêm, cuidam, vão embora o dia seguinte e vêm com a equipe. Então não que é uma coisa que é saudável para o município, mas se faz necessário. E novamente, parabenizar as palavras ditas antes. Sabe que a questão, né? Teve um rapaz que citou que ele foi preso porque ele não foi assinar, né? Tu falou, né? Na verdade, esse rapaz foi preso porque lá em Parobé, né? Se é esse o caso que tu tá falando, que um rapaz foi preso lá na tua propriedade, esse rapaz de lá de Parobé, a polícia foi na casa dele e ele trocou tiro com a polícia. E foragiu. Não foi assim, que ele não foi assinar, ele foragiu. Aí ele estava respondendo um assalto, porque ele fazia parte de uma quadrilha. E ele foragiu e veio parar aqui em Nova Roma. Descobriram por causa identificaram. Eles sabiam que ele estava aqui. Pelo sinal dele, eles sabiam que ele estava aqui. Vieram aqui e prenderam ele. Foi por causa disso. Se tu não sabia, saiba hoje que foi por causa disso. Que ele foragiu lá, que ele trocou tiro com a polícia. Mas essa pessoa que estava na minha propriedade, ele já tinha sido abordada aqui no município. Então eu acho que ele... Não. Eu tenho lá te mostro. Não. Ninguém sabia que ele estava preso lá. Ele estava lá, quer dizer, ele estava com mandado de prisão. Se foi abordado, não consultaram o mandado dele, então. Porque ele tinha mandado de prisão. Ele tinha prisão preventiva. Então, é de agradecer mais uma vez e dizer que por vários anos já eu falo por mim, pega esse pessoal que vem de fora colher uva, eles terminaram de fazer a colheita, a safra, que nem a gente disse, eles sabem quantos quilos foi para suco e vinho e quanto vai dar para o povo. A gente nem fez essa conta, eles já sabem. E ver como são as coisas. Eles são cabeça. Mas agradecer, Éder, pela presença tua aqui na casa, dizer que com certeza isso vem a somar ao nosso município e desejar uma boa sorte para ti no teu trabalho, com certeza, né? No teu dia a dia. E dizer que essa casa é de portas abertas. Obrigado, para José. você e para a comunidade. Obrigado. Deus abençoe grandemente vocês por essa oportunidade. Se eu pudesse, eu dividia meu voto em 9, né? Vocês são em 9. Votava em cada um. Pode ter certeza. Votava em cada um de vocês. Vocês são 100%. Esse município só vai crescer com vocês aqui. Tá? Deus abençoe grandemente. Tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Éder. A partir de agora, entramos na ordem do dia, que é toda a matéria que vai passar em votação. Então, peço à primeira secretária que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 1556 de 2021. Projeto de lei número 1556 de 2021, que altera a redação dos artigos 25 e 30 da Lei Municipal número 865 de 2007. Então, está com a palavra a presidente da Constituição e Justiça, a vereadora Luísa. Então, parecer 44 de 2021, do projeto de lei número 1556 de 2021, tendo como análise, devido às imposições da Lei Federal 11.738 de 2008, em seu artigo 2º, inciso 4º, para cumprir que o desempenho das atividades de interação com os educandos pelos professores atenda o limite de no máximo 2/3 da carga horária. O projeto de lei versa sobre a matéria de competência do município
em face do interesse local, encontrado amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. A Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, determina que no máximo 2/3 da jornada de trabalho dos profissionais do magistério público poderão ser destinadas às atividades de interação dos educandos, deixando, assim, 1/3 da carga horária para planejamento das aulas e atividades extraclasse. Assim, o presente projeto de lei visa atender à necessidade de harmonização da legislação municipal em conformidade com a Constituição Federal de 1988 e demais legislações federais. Já em relação à futura implementação do 6º ano do ensino fundamental da rede municipal, haverá a necessidade de mais profissionais no quadro de professores, cabendo observar as recomendações da Lei Complementar número 173 de 2020. Desta forma, a criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica ao aumento de sua remuneração é de competência privativa do prefeito municipal pelo artigo 50. Estando em anexo no projeto estimativa de impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa, conforme a Lei Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, artigo 16, 1º e 2º. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1556, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, dia 11 de outubro de 2021, assinado por todos os vereadores. Obrigado, vereadora Luísa. Então está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Márcio. Parecer do projeto de lei 1556/2021. Altera a redação dos artigos 25 e 30 da Lei Municipal 865/2007. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, no artigo 172 do Regimento Interno, passa a analisar os aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Conclusão. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Poder Executivo. Cumprido desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, eis que atende os requisitos da Lei nº 4.320, de 1964, a qual dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como atende os requisitos da Lei Complementar nº 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Ante o exposto, essa comissão opina pela admissibilidade do projeto de lei 1556 de 2021, podendo seguir seu regimento com regime regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 11 de novembro de 2021. Márcio Rossi, presidente, Jaime, membro, e Adis Capinello, membro. Alguém mais queira comentar o projeto? Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade eu estava observando os parágrafos que serão alterados desta lei 865/2007. Hoje, o que consta na lei atual é o seguinte: o artigo 25, o regime normal de trabalho dos professores com atuação na educação infantil e no ensino médio, no ensino fundamental de 5ª a 8ª série, será de 22 horas semanais, sendo que 20% dessa carga horária fica reservada para horas atividades. No projeto de lei, a composição da jornada de trabalho com atuação na educação infantil, ela abrange, então, o ensino fundamental, isso que está sendo alterado, é incluído a educação infantil, na verdade, é mantido, é incluído o ensino fundamental 1, de 1ª a 5ª série, certo? E o ensino fundamental 2, que na verdade é uma divisão que ocorreu ali de turmas, certo? E por isso que ela precisa ser alterada, e aonde passa que observar-se-á o limite máximo de 2/3, antes era 20%. Há uma alteração nesse sentido. No parágrafo 30, no artigo 30, então a alteração que tem é que eram criados
25 cargos de professor, de 22 horas semanais, e um cargo de pedagogo. Nesta nova lei que nós estaremos aprovando hoje, serão criados, então, 35 cargos de professor e 2 cargos de pedagogo. O que acontece? Com a diminuição da aula presencial do professor dentro de sala de aula, ele terá que fazer, pelo que foi falado agora há pouco com o secretário de Educação, atividades externas. Né? E essa compensação ocorre nesses 2/3 que estão sendo comentados aqui no artigo 25. Então, essa alteração se faz necessária até para que se possa compensar a perda que nós tivemos da importância e na educação por causa da pandemia, onde foi substituída a aula presencial pela aula via redes sociais e outras coisas assim. Eu serei favorável ao projeto de lei. Está com a palavra a vereadora Luísa. Também gostaria de ressaltar a importância que foi essas aulas remotas, né? Essas aulas durante a pandemia, o quanto os professores tiveram que se reinventar, o quanto eles não tiveram que colocar a cara a tapa durante 1 ano e pouco, né, de aulas remotas. E sexta-feira, dia 15 de outubro, a gente comemora o Dia do Professor. Eu não posso deixar, como pedagoga também, como professora, eu não posso deixar de citar a classe, a minha classe, que eu tanto sinto falta também de estar junto com eles. Eu deixo aqui o meu feliz Dia do Professor a todos, sejam de rede municipal, rede estadual, aqueles que trabalham hoje nas universidades, aqueles que trabalham de profs particulares, estudantes de licenciaturas também. E eu quero dizer que, como prof, nós precisamos ser pacientes. Pacientes para nos mantermos num país que tanto desvaloriza o nosso saber. Felizmente, aqui em Nova Roma, eles valorizam a educação e querem que a educação cresça ainda mais, que os nossos pequenos cresçam sabendo não o que pensar, mas como pensar. Então, a gente tem que continuar firmes, pois nós podemos mudar o mundo. Nós somos amigos da educação e a gente somos um pilar assim de extrema importância para uma boa sociedade. Então, como prof e colega de vocês, eu digo feliz Dia dos Professores e obrigada por tudo que vocês fazem enquanto professores para as nossas crianças, para os nossos jovens e também que todos os adultos passaram por professores, né? Então, parabéns, feliz Dia dos Profs. Alguém mais queira comentar o projeto? Só para complementar, vereador José, acho que a tabela no final ali que nós